Guys, essa vai ser uma aula um pouco diferente. É uma aula especial que eu preparei para nós falarmos sobre estrutura de funções que irá nos auxiliar nas técnicas de derivação. Ok, então é bem diferenciada. Você não deve encontrar, bom, pelo menos eu não conheço em nenhum livro o conteúdo aqui descrito. Pois bem, aqui no cálculo 1 nós trabalhamos com as funções elementares. E aí vem a pergunta: quem são as funções elementares? As funções elementares são, vou começar aqui com as trigonométricas. Então nós temos as trigonométricas. Eu vou escrever aqui como trig. As trigonométricas são quem? Seno de alguma coisa. Eu vou colocar aqui θ. Cosseno de alguma coisa, que eu vou chamar de θ. Seno, cosseno, aí vem essa aqui são as primárias. Aí todas as outras originam dessas duas. Vem a tangente, porque a tangente origina dessas duas, é seno dividido por cosseno. A cotangente é cosseno dividido por seno, então também origina. Quem mais? A secante, que é 1 dividido por cosseno. E a cossecante, que é 1 dividido por seno. Ok, todas essas. Então, primeira lista aqui das nossas funções elementares que a gente vai tratar. Nós temos as trigonométricas e são 6 trigonométricas. Perceba que a estrutura, a maneira de escrever as funções trigonométricas é a mesma. Se você olhar com carinho, vai perceber que em todas essas trigonométricas você tem o nome da função e na frente a parte que a gente chama de interna da função, que é onde eu estou aplicando. Aqui é o seno aplicado em θ. Veja bem aqui também. Aqui o nome da função, o nome símbolo, que é o cos de cosseno, e está aplicando em θ, cosseno de θ. Aqui o nome símbolo, sec de secante, tg de tangente, cotg de cotangente e cossec de cossecante. Então, todas as funções trigonométricas têm a mesma estrutura, que vem o quê? O nome da trigonométrica e em seguida o em que você está aplicando. Aqui no caso, todas estão aplicando no θ. A gente costuma chamar essa coisa que uma função está aplicando, a gente chama de interna. No nome genérico de função, o símbolo genérico costuma ser f de x. Então, é essa parte aqui de dentro do parêntese que a gente costuma chamar de interna da função, e guarde esse nome que ele vai ser importante lá para o futuro. A própria função, devido a isso, como a gente chama de dentro de interna, a própria função, às vezes, nós chamamos de externa, às vezes, vai ter um contexto onde a gente vai utilizar esses nomes. Ou função mãe. Função mãe. Esse nome não é oficial, guys. É um nome que eu uso por questões didáticas. Função mãe, função interna. Ok. Então, toda função ela tem uma interna. No caso das trigonométricas, a interna ela fica logo após a trigonométrica. Ok? Aí eu vou usar aqui esse lado direito para rascunhos. Se eu tiver, por exemplo, seno aplicado em x mais 1, eu vou usar o parêntese. Porque se eu não usar o parêntese, vai dar a ideia que é só o seno em x. Seno aplicado em x mais 1. Então, a nossa função mãe é o seno. Função mãe é o seno. E o nosso seno está, como toda função, tem que aplicar em algum valor. Então, o nosso seno está aplicado todo esse parêntese aqui. Ou seja, esse x mais 1 é a nossa interna. Então, em termos de estrutura, a parte da trigonométrica, a interna dela, da trigonométrica, vem logo após o nome. Na maioria dos casos, entre parênteses. Ou seja, que a interna θ são as internas da nossa função, que é onde eu aplico a função. Ok? Aqui é x mais 1 interna. Quando a nossa função tem só a variável, que é só a variável, né? A gente não costuma chamar muito de interna, não, mas tanto faz também. Beleza, ou seja, nas trigonométricas,
vem o nome, que eu vou chamar de trig. Trig para nós vai representar o seno, o cosseno, o secante, o essa, o essa, o essa. O nome e aqui na frente a interna. Vou colocar aqui entre parênteses. Vou colocar em azul. Interna, logo bem na frente. Então nós temos as trigonométricas. Trig e vem a interna, ok? Nice. Primeira função elementar da qual eu falei. Nós temos outras funções elementares que nós trabalhamos aqui no cálculo 1, temos, e vamos falar de cada uma delas. O próximo que eu vou falar é da função ln. Por que da função ln eu escolhi como sendo a próxima? Eu escolhi a função ln como sendo a próxima porque ela é muito parecida com a trigonométrica também. No caso da função ln, também a interna vem aqui na frente. Você tem a ln e interna vem aqui na frente. Interna, logo em seguida, depois, né? Tem gente que chama isso de trás, tem gente que chama de frente. Vamos falar logo após. Então, logo após a letra ln, que é o símbolo da função ln, vem logo a interna. Como, por exemplo, a gente pode destacar, eu posso destacar, inclusive, aqui, vermelhinho. Eu tenho o ln de x, eu posso falar do ln de x quadrado mais 1, eu posso falar do ln do cosseno de x, do cosseno de x. O que nós temos aqui? Veja, todas essas funções eu tenho ln e algo logo após. Então esse algo logo após é a nossa interna. Aqui a interna é o x, ou seja, variável. Aqui a interna é o x quadrado mais 1, é o parênteses, né? Então dentro do parênteses está o x quadrado mais 1, então é o x quadrado mais 1. E aqui é interessante, aqui aí veio o opa. A interna do nosso ln, ela é uma função trigonométrica, então aqui dentro da interna, ou seja, na interna do ln, que às vezes a gente chama interna de dentro também, quando eu usar o termo dentro significa interna. Então na interna do ln nós temos uma função que também pode ter interna, ou seja, é o dentro do dentro, como a gente vai ver mais adiante. Ok. Isso aqui, então, não é uma função, se você olhar, isso aqui não é uma função trigonométrica. A função que manda, que é a função mãe, cadê a cor? Aqui. É nosso ln. Essa aqui é a função mãe. Então, é ela que dá o nome para a nossa função. Que função é essa? É a função ln. ln de quê? Sempre, toda função tem aplica-se em alguma coisa. ln de quê? De cosseno de x. Na interna, eu tenho uma trigonométrica. Então, eu tenho função trigonométrica aqui? Tenho na interna do ln, mas a minha função é o ln. E para ficar um pouquinho confuso ou não, eu posso falar dessa diferença, dessa função aqui, que é um pouco diferente. Perceba, eu pergunto de vocês, quem é a função mãe aqui? Quem é a função mandante? Quem é a função mandante nessa? Veja que a nossa função, na leitura dela que aparece primeiro, é a função cosseno. Ou seja, a nossa função cosseno é a função mãe. Ou função externa, como queira, a função mãe. O nosso ln ele aparece, mas ele aparece dentro do cosseno. Então, aqui era o cosseno dentro do ln, aqui é o ln dentro do cosseno. Então, aqui, ln dx é interna da nossa função mãe, cosseno. Aqui, cosseno de x é interna da nossa função mãe, ln. Nesse momento, você dá um pause para refletir. Deixa eu colocar os dois em tela. Pronto, aí você consegue comparar melhor esse termo com esse termo aqui. Portanto, falamos de duas funções elementares, as trigonométricas e a ln, que possuem uma estrutura muito parecida. Mais adiante a gente vai falar da exponencial, que a estrutura dela muda um pouquinho. A interna da exponencial ela não aparece na frente, ela aparece no expoente, daí o nome exponencial. Ok? Mas isso vai ficar para a próxima parte do vídeo, porque esse aqui já está longo. Ok? Thanks.